Meus irmãos, eu saúdo a igreja na graça e na paz do nosso Senhor Jesus, também aqueles que nos assistem pelas mídias, pelas redes sociais, aqueles que nos visitam hoje. Louvado seja Deus, que o Senhor possa falar ricamente ao seu povo, à sua igreja nesse momento. E eu quero convidá-lo então a abrir a sua Bíblia, da carta de Paulo aos Romanos, carta essa que nós temos seguido já há algum tempo. Nós estamos aí já caminhando para os últimos capítulos, nós estamos exatamente no capítulo 15, faltando aí mais 2 capítulos para terminarmos, então nós vamos adentrar dentro esse capítulo, do verso 1 até o verso de número 13. Eu vou repetir mais uma vez, Romanos, capítulo 15, do verso 1 até o verso de número 13. Romanos, capítulo 15. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que te ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. E ainda, louvai ao Senhor, vós todos os gentios. Louvai, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz: haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Meus irmãos, em Romanos, capítulo 15, nesses versos que nós lemos, o apóstolo Paulo chama a atenção de algo que é de suma importância para nós como crentes em Cristo Jesus, para nós como igreja, como povo do Senhor. Ele fala acerca da nossa unidade. Nos relembrando aqui, irmãos, que a unidade cristã, ela é promovida pelo amor que o próprio Senhor Jesus nos deu. Mas não é um amor qualquer. É um amor que nós chamamos aqui de altruísta. Talvez a gente não conheça muito bem essa palavra, né? Você pergunta, pastor, mas o que é altruísmo? Eu diria para você que, de uma forma muito simples, o conceito é que nós amamos as pessoas sem esperar delas algo em troca. Ou seja, eu não amo com a ideia ou com a perspectiva de que eu fazendo isso eu vou ganhar alguma coisa. Embora esse talvez seja o modus operandi do mundo. No sentido de que, se eu faço bem a alguém, eu ganho alguma coisa em troca. De certa forma, essa relação é vista em muitos lugares. Ou seja, eu só te amo, porque de alguma forma isso traz algum bem para mim.
Mas a palavra de Deus nos convida a um amor muito mais profundo. E por conta disso, um amor muito mais puro. No sentido de que nós vamos fazer sem esperar em troca. Por isso, irmãos, hoje eu queria falar sobre esse tema que é de suma importância para nós. A unidade na igreja de Cristo Jesus. A unidade na igreja de Cristo Jesus. Eu sei que, de certa forma, talvez a gente tenha aqui ainda que falado de formas distintas, mas se você pensar um pouquinho, já há 3 ou 4 pregações, o tema tem sido mais ou menos essa ideia de como nós podemos nos suportar uns aos outros. E quando eu falo suportar aqui, não é no sentido ruim da palavra, de que eu não te aguento mais, mas eu tenho que te suportar. Mas suporte a ideia de eu ser alguém que pode ajudar, alguém que pode suportar, dar para você um abrigo, um consolo, nessa concepção, nessa ideia. Afinal de contas, irmãos, é isso que Paulo está nos dizendo. E de verdade, às vezes eu fico pensando assim, acho que talvez eu tenha sido muito repetitivo, ou esteja sendo muito repetitivo. Porque Paulo falou disso no capítulo 14, e essa foi a minha mensagem. Depois, ele avançou, e no capítulo 15 ele ainda está nesse tema. E veio à minha cabeça, por que falar tanto a respeito disso? Sabe, irmãos, eu penso o seguinte. Quando a lição é difícil demais, o que a gente faz? A gente faz mais vezes. Eu já falei isso para o meu filho, não sei se ele entendeu muito bem, mas matemática é difícil, não é? Talvez alguém levante, né? A Lore, Fábio, fala, ah, difícil nada, né? Mas para a gente aprender, a gente não tem que exercitar mais? Não é assim que acontece? Quanto mais a gente exercita, principalmente em matemática, não sei se talvez porque eu seja de outra área do conhecimento, mas quanto mais a gente exercita alguma coisa, mais a gente aprende. Não é verdade? Então, exatamente esse ponto que Paulo está insistindo. Por que ele insistir tanto em falar sobre a unidade da igreja? Porque, irmãos, esse assunto, além de importante, e eu não tenho dúvida disso, é essencial para o testemunho da igreja cristã. Sabe por que eu estou dizendo isso, meus queridos? Porque a gente vive num mundo em que ele é dividido por natureza. E essa divisão, ela começa bem cedo. Quando você foi à escola, eu tenho certeza que lá já existiam o quê? Os grupinhos. As panelinhas, como nós chamamos. Determinados grupos não se relacionavam com outros. Irmãos, pasmem, eu já estudei há algum tempo, mas quando converso com os meus filhos, ainda existe isso na escola. Então, parece que nós, desde pequenos, vamos aprendendo a criar barreiras com as pessoas. Sejam elas sociais, políticas, culturais. Mas, meus irmãos, isso na igreja deve ser revertido. Porque a igreja deve ser um exemplo vivo de união. Deve ser um exemplo vivo de pessoas que entenderam o seu lugar em Cristo Jesus e que, portanto, humildemente, aqui se colocam e se submetem umas às outras, formando o que nós chamamos de unidade em Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense, dado que em João 17, 21, que o texto que nós lemos na nossa liturgia, Paulo disse para nós, aliás, o apóstolo João nos disse, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Palavras de Jesus relatadas pelo evangelista, pelo apóstolo João. Ou seja, a unidade, meus irmãos, faz parte de quem a igreja de Cristo é. Mas aqui eu acho que a gente pode levantar aquela mão, daquela pergunta sincera, e falar assim, eu entendi um pouco dessa lição, mas hoje quando eu olho para o mundo evangélico, ou pelo evangelicalismo brasileiro, me parece que essa não seja uma verdade em essência. Afinal de contas, há tantas denominações aqui, há tantas ideias distintas. Mas, irmãos, é por isso que esse tema se torna ainda mais importante para nós. Pensarmos que, como igreja, nós somos um corpo só. Pensamos que, como igreja, nós aqui representamos Cristo. Já parou para pensar a responsabilidade sua de entender que você representa Cristo nos lugares onde você frequenta? Eu não frequento a sua casa, mas na sua casa você representa a Cristo.
Eu não frequento o seu trabalho, mas no seu trabalho você representa Cristo. Eu não frequento a sua escola, mas na sua escola você representa a Cristo. Portanto, irmãos, além da unidade, nós temos que lembrar que essa unidade ela também edifica e transforma a vida dos irmãos. E como nós fomos transformados, e como somos transformados por Cristo através do convívio de uns para com os outros. E é por isso que a igreja deve ser unida. A Bíblia é muito clara em dizer que quando nos afastamos do caminho do Senhor, uma das coisas que nós fazemos é nos afastar da igreja. Porque na igreja nós estamos mais perto do Senhor. Tanto pelo convívio com a igreja, quanto pelo momento da oração, pelo momento da leitura, pelo momento da palavra, mas nós estamos, de certa forma, nos relacionando mais. À medida em que a outra face também se torna verdade. Quando nos afastamos da igreja, nós, consequentemente, também nos afastamos dos caminhos do Senhor. Por isso, irmãos, Paulo vai mais uma vez falar sobre esse tema, a unidade da igreja. E Paulo aqui vai fazer uma divisão muito interessante. Do verso 1 até o verso 6, ele vai fazer a primeira divisão falando sobre o altruísmo, o amor abnegado. Do verso 7 até o verso 13, que é o final do capítulo, ele vai dizer sobre acolher uns aos outros. E é muito interessante porque ele usa uma estrutura muito legal que dá para a gente entender bem. Ele diz o seguinte, olha, o que a gente tem que fazer? Como o Cristo fez isso e o que a Bíblia fala a respeito disso. E é assim que vai desenvolver toda a estrutura do texto. Ele começa com uma exortação, mostra que Cristo é o exemplo dessa exortação e mostra que a Bíblia nos diz, nos recomenda essa prática. Então a primeira exortação que nós temos aqui é a seguinte: nós devemos ser possuídos de um amor abnegado, é o que eu estou chamando aqui de altruísmo. Ou seja, nós entendemos que Paulo está dizendo aqui, nós que somos fortes. E Paulo retorna àquela questão, irmãos, que ele tinha visto na igreja lá em Roma. A igreja em Roma tinha um problema. Existiam ali dois grupos a que Paulo denomina os fortes, do qual ele se coloca nesse grupo, e os fracos. Os fortes é aqueles que entendiam que as questões relacionadas ali a dieta, a determinadas festas já haviam passado. E Cristo já havia sido cumprimento dessas promessas. Portanto, não era mais preciso guardá-las. Mas havia aqueles que já nasceram assim e que, portanto, eles queriam ainda guardar com uma espécie de zelo pela palavra, a quem Paulo chama de fracos. Então, esses dois grupos estão lá. E estão discutindo coisas que são secundárias. E eu tenho, irmãos, falado isso sempre com muito cuidado, porque quando eu estou dizendo coisas secundárias, o que eu quero dizer aqui é que existem na fé coisas das quais nós devemos guardar, coisas das quais a Bíblia nos recomenda, coisas das quais a Bíblia não recomenda que a gente faça. Mas existe, digamos assim, um grupo do meio, que nós chamamos aqui de liberdade de consciência. E para tentar explicar um pouquinho melhor isso para os irmãos, o reverendo Hernandes cita no livro dele, um outro teólogo chamado Charles Erdman, que diz o seguinte: há coisas que são inquestionavelmente retas na Bíblia, outras são inquestionavelmente condenáveis. Contudo, há coisas que nossa consciência diverge. Essas nós chamamos de questões de consciência. Surgem entre os crentes que se fazem sérias dificuldades. Os crentes que se caracterizam por acentuado zelo e escrúpulo são suscetíveis de condenar a outros como inconstantes. Enquanto aqueles que não se sentem iguais tendem a ser tentados a desprezar os demais como fanáticos ou mesmo intolerantes. Ou seja, existem pessoas na igreja que se acham fortes e que se acham fracas, ou, digamos, que se acham mais espirituais do que as outras porque têm determinados costumes, mas que aqui não são necessariamente costumes dos quais Paulo está dizendo, irmãos, nós já temos a liberdade em Cristo Jesus. E a igreja discutia naquele momento se nós devíamos comer ou não comer determinada carne. Se determinado animal podia ou não podia ser bom para o consumo. E é sobre essas questões que Paulo está falando assim, e dizendo, irmãos, a igreja não pode estar desunida, não pode ser se nós estamos a todo momento condenando coisas secundárias.
E essa exortação que Paulo está fazendo aqui, por isso ele diz para nós, olha, não se preocupe com isso, mas sabe o que você deve fazer? De verdade? Sabe qual é o conselho? Sabe qual é a exortação da palavra de Deus para você? Ame o seu irmão. Ah, pastor, mas ele torce por Corinthians. Ame o seu irmão. Pastor, mas ele não votou no mesmo candidato. Falando nisso, né? No mesmo candidato que o meu. Ame ao seu irmão. É o que a Bíblia está nos dizendo. É o que a palavra de Deus está nos recomendando. Não deve haver da nossa parte qualquer tipo de julgamento de valor. Meus irmãos, não é matéria de fé. E ele tem a livre consciência para pensar isso. A igreja, meus irmãos, não é lugar para disputa de ideias acerca de coisas secundárias, como um campo fértil, mas para o amor fraternal. É por isso que Paulo está nos falando tanto sobre isso. Ele começou, de certa forma, falando isso no capítulo 13, no finalzinho, quando dizendo sobre o nosso dever de amar uns aos outros. E lembra da frase que nós temos ali como grande título da mensagem? A ninguém deveis coisa alguma, exceto o amor. E ele vem falando isso no capítulo 14, e agora a gente chegou no capítulo 15, e ele ainda está falando disso, porque essa não é uma lição fácil. Porque isso não é algo, parece-me que, natural. Nós tendemos, irmãos, a fazer panelinhas. Nós tendemos a cercear quem não pensa como nós. Nós tendemos a nos afastar. E a palavra de Deus está dizendo o seguinte, não é para fazer isso. Não é para isso. Mas é para você amar. É para você olhar para o irmão que está do seu lado dizendo assim, irmão, eu amo você. Os crentes estavam transformando coisas que eram secundárias, como alimentos, dias, na essência do que é o cristianismo. E quando nós perdemos a essência do que é o cristianismo, nós começamos a brigar. E igreja que briga não cresce. Igreja que briga certamente não reflete o amor e o caráter do Senhor da igreja. Na igreja de Roma, os crentes fracos julgavam os crentes fortes como mundanos. E os crentes fortes desprezavam os crentes fracos e imaturos. Sabe qual era o pecado dos fortes? O julgamento. Sabe qual era o pecado dos fracos? O desprezo. E assim vai. Tanto o julgamento quanto o desprezo são atitudes indignas de um membro da família de Deus. Em vez de exercer, meus irmãos, o amor fraternal, de acolher os crentes, eles estavam criticando e condenando coisas secundárias. Em vez de viver desprezando o mal, desprezando a falta de santidade, eles estavam desprezando os irmãos por causa de opiniões distintas. A acolhida que Paulo fala aqui é de entendermos e amarmos uns aos outros. John Stott diz o seguinte, hoje em dia, temos a mesma necessidade de discernimento que daquele momento, daquela época. Não devemos exaltar as coisas não essenciais, especialmente nas questões de costumes e rituais, ao nível essencial, fazendo delas teses de ortodoxia e condição para a comunhão. Irmãos, possivelmente se você for em alguma igreja fora do Brasil, de irmãos tão crentes como nós, que também amam ao Senhor Jesus, talvez você se assuste com determinadas práticas deles. Talvez porque a nossa cultura seja muito diferente. Eu acho meio estranho, mas na igreja presbiteriana, na América do Norte, depois que o pastor prega, as pessoas aplaudem. Parece meio estranho isso, não é? Para nós não é algo assim, o que isso quer dizer? Mas aquilo é um costume da igreja. E eles estão certos ou errados nessa prática? Isso edifica ou não edifica o corpo de Cristo? A questão, irmãos, essa é uma questão o quê? Secundária. Isso não deve mostrar quem eles são ou não. Mas Paulo diz o seguinte, não faça isso, acolha. E a pergunta que a gente deve se fazer sempre no nosso coração é, por que os crentes fortes deviam acolher aos fracos? Em primeiro lugar, meus irmãos, porque nós entendemos que nós somos um em Cristo Jesus. Essa é a grande questão. Nós entendemos que nós somos um. E aí você pergunta para mim, pastor, mas
De onde isso vem? Por que o Senhor está dizendo isso? De onde vem essa verdade? E o apóstolo Paulo, então, vai nos dizer que existe sim essa verdade. E essa verdade vem, sabe de quem? Sabe quem é o maior exemplo de amor abnegado que a Bíblia nos diz? Nosso Senhor Jesus Cristo. E o verso 3 diz isso. Paulo, então, meus irmãos, usa o exemplo de Cristo, que não buscou o seu próprio prazer, mas se sacrificou por nós. O sacrifício de Cristo é o nosso modelo maior de vida. Ele coloca os outros em primeiro lugar. E agora, ele nos convida a fazermos o mesmo. Cristo não julgou com usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando forma de servo. E ele veio a esse mundo complicado, difícil, maldoso. Pisou lá naquelas terras pueris lá do Oriente Médio, naquele calor escaldante, naquela terra que grudava nas suas sandálias. Teve aqui fome e sede, participou e foi membro de uma família que era sem grandes rendas, não era a família mais importante daquele tempo. Ou seja, ele fez tudo isso para mostrar o seu amor por nós. E se você me perguntar assim, pastor, por que eu devo ter um amor abnegado pelas pessoas? Olha, irmãos, eu tenho muitas coisas para te dizer e e sem dúvida, muitos apontamentos a fazer o porquê você deve fazer isso. Mas eu diria que o top 1 desses apontamentos, o que deve ficar lá no topo, é porque nós servimos a Cristo e o nosso Mestre fez isso. Só por esse motivo, nós poderíamos sair daqui agora e falar, eu tenho que amar o meu próximo sem pensar no amanhã. Eu tenho que amar o meu próximo sem pensar em nada em troca, porque o Senhor Jesus Cristo, ele fez isso. Como está escrito, as ofensas dos que ofendiam caíram sobre ele. Para se referir à atitude de Cristo, Paulo então vai citar o Salmo 69. O Salmo 69 é o que nós chamamos de Salmo messiânico. O que quer dizer isso? É um salmo que fala a respeito de Cristo Jesus. E naquele salmo, o autor do salmo profetiza a respeito do Messias. Nesse salmo aqui é uma apresentação dos sofrimentos de Cristo. É o que Isaías chama de o servo sofredor. Aquele que iria passar por injúrias, insultos, xingamentos, palavras maldosas, e tudo isso por amor ao seu povo. Tudo isso para satisfazer a vontade do Pai, em primeiro lugar. E nesse salmo, meus irmãos, o Messias se apresenta como aquele que vai receber sobre si todas essas injúrias. E quando nós então vamos para as páginas dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e entendendo também Isaías, no seu capítulo 53, nós vemos que tudo isso aconteceu. Nosso Senhor Jesus, o servo sofredor, aquele que sofreu injúrias por nós. E, meus irmãos, para reforçar ainda mais esse ponto, Paulo traz aqui para nós os ensinos da palavra de Deus. E quando Paulo fala aqui da palavra de Deus, lembre-se, Paulo está falando aqui do Antigo Testamento. E no versículo 4, o apóstolo Paulo explica que isso que a Bíblia diz a respeito de Cristo não se aplica só ao Messias. Pois alguém pode dizer o seguinte, pastor, eu entendi, mas Jesus também, né, era Deus. Jesus também poderia fazer tudo isso. Mas o apóstolo Paulo diz, não pensa assim. Não olhe, não entenda assim. Porque a Bíblia diz que tudo o que foi escrito no passado foi escrito para quê? Para nossa instrução. Então, o que está escrito na palavra de Deus é para mim e para a sua o quê? Instrução. E é por isso que eu falo tanto de meditarmos na palavra de Deus. Você quer ser um homem mais sábio na condução do seu lar? Você quer ser uma mulher mais sábia na condução da sua casa? Sabe qual é a minha dica para você? Ame mais a palavra do Senhor. Faça com que ela seja de fato parte da sua vida. Não seja só mais um livro na estante da sua casa, mas que ela seja o livro pelo qual você tem mais apreço. Aquele livro de cabeceira que todos os dias eu leio.
A Bíblia, meus irmãos, deve ser o único livro da nossa prateleira que a gente não precisa tirar o pó, porque nós fazemos isso todos os dias. A Bíblia deve ser o livro por excelência, aquele que ocupa o centro de toda a minha biblioteca ou de todos os lugares onde eu guardo o livro, porque deve ser o momento mais precioso do meu dia. Se deleitar nas palavras do Senhor. E o apóstolo Paulo diz que isso se aplica a nós. E é interessante porque eu disse que ele faz uma exortação. Ele fala do exemplo de Cristo, ele cita a palavra e ao final ele faz uma oração. E a oração dele é assim, e termina pedindo ao Senhor que nos conceda um espírito de quê? De harmonia. Olha, presta atenção no que Paulo está dizendo. Ele não está dizendo para nós pensarmos a mesma coisa. Paulo não está dizendo para nós, como eu disse para as crianças, para que todo mundo goste do azul e não do amarelo. Para que todo mundo torça para esse time e não para esse. Paulo não está dizendo que a gente tem que pensar exatamente a mesma coisa. Mas ele está dizendo que nós devemos ser o quê, irmãos? Harmonia. E a harmonia é pensar, talvez eu divirja de você em algumas opiniões. Mas tranquilo, porque a gente tem algo que nos une. E essa é a frase que a gente tem que guardar no nosso coração. Maior é aquele que nos une do que aquilo que nos separa. Maior é o que nos une do que o que nos separa. Por isso, irmãos, pense você. Imagina você como um professor da escola bíblica dominical. Você tem uma opinião diferente sobre a didática da aula daquele que você está dividindo. Imagina, o conselho decidiu que você e outro irmão farão parte agora, deram aula para uma determinada classe de escola dominical. E vocês têm divergências sobre como aplicar ou como dar a melhor aula. E aí você vai fazer o quê? Você vai chegar para o pastor, para o conselho e falar assim, pastor, eu não quero, porque eu não suporto aquele irmão, porque ele pensa de mim que não deve ser assim. Será que é isso que a Bíblia indica que você faz? Mas a Bíblia diz o seguinte, acolha. E isso então me leva, meus irmãos, para aqui para a segunda metade do texto, que agora está a partir do verso de número 7. Deixa aí a sua Bíblia aberta. Quando Paulo, então, no verso 7, dá agora a segunda metade dessa palavra, o que eu chamo aqui de meu segundo ponto, quando ele diz que essa unidade, ela também passa por acolhermos mutuamente uns aos outros. Paulo então diz, portanto, ou seja, depois de tudo isso, depois de ter falado sobre o amor abnegado, o que ele fala agora? Qual que é a sequência do texto? Portanto, acolhei-vos uns aos outros. Essa é a ideia. A primeira exortação de Paulo para nós foi o seguinte, primeira questão, você deve fazer o quê? Você deve amar de forma abnegada. Você deve amar de forma altruísta. Segunda questão, e Paulo diz agora, de certa forma, com palavras diferentes, mas agora a palavra é acolha o seu irmão. E acolher, meus irmãos, significa receber um ao outro. Significa o fraco receber o forte receber o fraco. Sem discutir opiniões. É dar as boas-vindas, é abraçar como irmão, é ter e expressar esse amor por meio da união, é sentar-se e comer junto. É isso que Paulo quer que a igreja faça. É isso que os membros da igreja devem fazer. Acolher uns aos outros. Pensamos diferente em determinados assuntos, mas nós somos o mesmo povo. Pensamos diferente sobre determinados pontos, mas nós somos um em Cristo Jesus. Essa é a exortação de Paulo. E lembra da estrutura? Uma exortação, e depois da exortação, o que Paulo diz? Sobre o exemplo de quem? De Cristo. Na sequência, Paulo também, assim como na primeira vez, faz exatamente a mesma coisa. Acompanhe comigo aí, o verso 7 da sua Bíblia. Quando ele diz, também quem? Cristo fez o quê? Nos acolheu para a glória de Deus. Por que a gente tem que fazer isso? Motivo número 1. Porque o nosso mestre fez. A gente não é cristão? O que é ser um cristão? É ter Cristo como nosso sumo exemplo. Talvez eu só olhe e fale assim, pastor, mas olha, o irmão que está aqui do meu lado, ele não acolhe as pessoas. Mas Deus não está chamando você para olhar para o irmão que está do seu lado nesse sentido. Mas Ele está chamando você para mirar quem? O próprio Senhor Jesus. Pastor, por que eu tenho que amar aos outros? Porque Jesus amou. Pastor, por que eu tenho que acolher as pessoas, mesmo que às vezes talvez eu não tenha lá os mesmos gostos?
Ou aquela expressão bonita, né? Bem cristã, inclusive, né? Porque o nosso santo não bate. Porque Cristo nos acolheu. Cristo acolheu tanto judeus como gentios, mostrando que o evangelho é para todos. Assim como ele derrubou as barreiras, nós devemos ser uma igreja que acolhe sem distinção. E aqui, meus irmãos, para a igreja, todas as pessoas são sempre bem-vindas. Porque Cristo acolheu. E se Cristo acolheu, quem somos nós para não fazê-lo? Porque nós entendemos que as pessoas que entram aqui e que permanecem aqui é porque tiveram um encontro com o Senhor. E quem tem um encontro com o Senhor deixa tudo para trás. Deixa a sua vida para trás, porque agora tem um novo alvo, tem um novo rumo, tem uma nova meta, tem um novo objetivo. Portanto, irmãos, se você estiver pensando, olha, eu não vou a determinado lugar porque fulano vai estar lá. Eu não vou a determinada programação da igreja porque ciclano vai estar lá. Eu tenho que dizer para você e te exortar seriamente que você está em pecado com essa atitude. Porque se Cristo acolheu a todos, por que você não faz o mesmo? O Senhor Jesus nos acolheu sendo Ele o irmão forte e deu a nós, os irmãos fracos. Ele nos acolheu como os seus irmãos, morreu por nós, deu a vida por nós, de forma que podemos ser acolhidos, e de fato somos, na família de Deus, como irmãos em Cristo Jesus. Não é à toa que nós chamamos Deus de Pai. E temos aqui um só Pai. Portanto, meus irmãos, essa é a mesma atitude que devemos ter de uns para com os outros. Pecadores, sim, mas pecadores arrependidos. Pecadores que entenderam que carecem da glória do Senhor. E é interessante porque lembra da estrutura? A exortação, o exemplo de Cristo e depois a citação da palavra. E Paulo aqui, então, meus irmãos, apoia os seus argumentos em várias passagens do Antigo Testamento. E de dos versos 9 até o verso 12, ele vai mostrar isso para nós, a inclusão de gentios. E ele faz aqui, meus irmãos, 4 citações. A primeira delas é do livro de Salmos, Salmo 18, verso 40, como está escrito: portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Nessa citação, o Messias se dirige a Deus dizendo que ele haveria de cantar louvores de Deus no meio dos povos que não faziam parte da nação de Israel. Ou seja, já era uma profecia de que os gentios estariam na igreja de Cristo Jesus. Que o evangelho não era só para uma raça ou para uma determinada família de nascimento, mas é para todos os povos. E lembre-se que, olha que interessante, ele cita os salmos, mas também cita a lei. E ele cita então Deuteronômio, capítulo 32, verso 43, que é o hino da vitória de Moisés sobre Faraó. Quando Moisés atravessou o mar, ele diz: alegrai dos gentios juntamente com o povo. Ou seja, lá naquele momento onde os hebreus são tirados de lá, Moisés convida a todos, inclusive quem não fazia parte do povo, a se alegrar, já profetizando que um dia os não-judeus, os gentios, também haveriam de se alegrar com o Messias, também haveriam de se alegrar com o Deus de Israel, também haveriam de se alegrar com o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Da sequência, depois de citar o Salmo 18, Deuteronômio 32, ele vai citar o Salmo 117, mais uma vez, dizendo: louvai ao Senhor vós todos os gentios. Mais uma citação messiânica. Mais uma vez ele fala sobre o povo fazer parte do povo, os gentios fazerem parte do povo de Deus. Ele citou então os salmos, citou a lei e agora falta os profetas. Ele cita então agora o profeta Isaías. Isaías capítulo 11, verso 10, quando diz: surgirá a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reger os gentios. Nele os gentios colocarão a esperança. Paulo, então, meus irmãos, fecha esse argumento. E o que ele está dizendo para nós, em outras palavras, é o seguinte: irmãos judeus e gentios, fracos e fortes, acolham uns aos outros. Sabe por quê? Porque Cristo não somente veio acolher os judeus, como também veio acolher aqueles que não faziam parte da nação judaica, aqueles que nós chamávamos, ou que os judeus chamavam de gentios. Ou seja, ele escolheu a todos. E ele então, mais uma vez fez isso, nos deu a exortação,
mostrou o exemplo de Cristo, citou a palavra e agora termina fazendo o quê? Uma oração. E o verso 13 é a oração de Paulo nesse sentido, quando diz, verso 13, Paulo então termina fazendo a seguinte oração: e o Deus da esperança vos encha de todo o gozo, de toda a alegria e paz do vosso crer, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Irmãos, uma igreja que acolhe é uma igreja que entendeu o que é ser cristão. Uma igreja que acolhe é uma igreja que entendeu a verdade de Cristo. Uma igreja que acolhe é uma igreja verdadeiramente cristã, que entendeu o valor do amor altruísta. Hoje nós saímos aqui, meus irmãos, com duas grandes e importantes lições. A primeira delas, de praticarmos o amor altruísta, de não esperarmos nada em troca. Se você pode amar a pessoa que está do seu lado, faça. Pastor, mas olha, eu amo essa pessoa e ela nunca fez nada por mim. Pastor, eu amo essa pessoa, mas ela nunca me ajudou. Mas a Bíblia não está dizendo que ela vai ou não te ajudar. Ela só está dizendo para você fazer o quê? Para você amá-la. E segunda questão, acolha. Acolha, meus irmãos, porque quando nós chegamos à igreja, nós chegamos com várias dificuldades. Seja do entendimento da própria palavra, seja do convívio, seja do viver, seja até de saber como se portar aqui. Então acolha aquelas pessoas. Lembre-se que nem todo mundo tem a cabeça que você criou ao longo do tempo em que você está na igreja. Seja paciente com aquele que não entendeu ainda determinadas coisas. Ore com ele e ore por ele. Eu queria então, meus irmãos, concluir com as seguintes palavras. Nós somos ensinados pela palavra do Senhor que a unidade é essencial na igreja e ela reflete a glória de Deus. Assim como também o amor altruísta, o serviço e a acolhida mútua de uns para com os outros. Porque isso, irmãos, demonstra o nosso caráter e o amor de Cristo em edificarmos, em amarmos uns aos outros. E a minha oração, e eu termino com ela, que sejamos uma igreja que coloca Jesus em primeiro lugar, os outros em segundo lugar e nós em terceiro lugar. Porque ao vivermos dessa forma, glorificamos a Deus e seremos um testemunho vivo do poder transformador de Cristo neste mundo. E que Deus nos abençoe.